Ergoftalmologia. É um nomezinho Complicadinho, né? Mas quem vai explicar pra gente o que é a Cláudia Vanderk, que é fisioterapeuta do trabalho. Bom dia, Cláudia, tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Cláudia que vem de Blumenau. Isso. É, mulher, Blumenau, cidade grande, tá grande, Blumenau tá grande. Tá. Semana que vem começa a festa, né? É verdade. Começa a movimentação. Vai no Oktober? Com certeza. Então tá combinado. Mas o assunto não é Oktober, nem é. A bem da verdade, tem algum momento da Oktober o cara vê tudo em duplicado, né? Quadruplicado, quintuplicado. Mas não é esse o caso, também né? não é esse o caso. Bom, essa questão da tecnologia, a gente acaba trabalhando o dia inteiro em cima de computador, em casa é tablet, televisão, celular, a gente está sempre fissurado nessas comodidades do dia a dia e o que sofre na verdade é a nossa visão, que está exposta a essa luz o dia inteiro, por tempo constante, e acaba cansando a nossa visão e a gente consegue realmente perceber isso através de alguns sintomas. Existe solução, existe exercícios para isso, né, Cláudia? Sim, sim. O importante, o primeiro passo é verificar alguns fatores, né, para essa relação com a tecnologia não gerar sobrecargas no nosso físico, tanto a parte muscular quanto a parte visual. Então, num posto de trabalho onde você tem o uso do computador, é importante visualizar a questão da distância da tela. Então, a gente precisa manter pelo menos 60, 70 centímetros de distância, que é mais ou menos a distância do nosso braço estendido. Da tela. Essa seria a distância ideal. Isso. Por quê? Perto demais você vai trazer a luminosidade muito para próximo do seu olho. Distante demais você força a sua visão a gerar um foco maior. Então você gasta mais energia da sua visão também para focar aquele objeto mais, né, a letra, a fonte mais distante. Então essa distância é fundamental para economizar a energia do nosso olho. Angulação da tela, então a gente precisa estar com ela mais reta diante da nossa visão, muito para baixo. Você vai modificar um pouco a luz, muito para trás, por exemplo, se for um notebook, né, você tem a incidência maior das luzes artificiais sobre ele. E tem também até a inclinação da própria cabeça. A tela está aqui, se ela está angulada para frente, você já faz assim para enxergar. Exatamente. Se ela está assim, você já faz assim para ver. Então tem isso também, né? Ela tem que ficar reta. Isso. E a altura da tela também é fundamental. Quanto muito baixo, você vai projetar sua cabeça para frente, a cabeça pesa em torno de 4 a 5 quilos. Depende da cabeça, a minha pesa um pouquinho mais. Mas a mãe falou que é inteligência, eu já sei disso. Isso é bom. É bom. Então, a força da gravidade vai atuar mais sobre a cabeça, porque ela está deslocada anteriormente. Eu vou usar mais a musculatura da coluna, então desgastando mais o nosso corpo, tensionando e gerando essa tensão também para a cabeça e face, né? Qual seria essa altura ideal, na verdade? Porque varia muito da altura da pessoa, a altura da mesa, enfim, como é que funciona? A gente poderia usar assim como referência, eu vou usar aqui, né? A tela a gente divide em 3, então o terço superior da tela deve estar alinhado à nossa visão. Reto? Reto. A parte de cima da tela. Cima da tela o do terço, computador. o terço superior. Então, mais Dividido ou menos. em 3. Isso, no meio nessa faixa superior aqui, no meio dessa faixa, a linha dos olhos. Então, intermediário entre segunda e terceira, o terço aqui, né? Pra gente ficar com o olho com um pouquinho a pálpebra cobrindo o nosso globo ocular. Então, se ele expõe muito, se eu tenho a tela muito alta, eu exponho muito o meu globo ocular, eu resseco mais ele. Então, aí é que entra a ergoftalmologia especialmente, porque a gente precisa de um filme lacrimal sobre o globo ocular, que mantém essa lubrificação e proteção do nosso olho. Então, se eu tenho ele muito exposto, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho, né, o ar, de modo geral, resseca o nosso olho. Então, por isso, talvez, muitas pessoas chegam ao final do dia de trabalho e sentem essa ardência nos olhos, essa secura. Isso. É porque talvez a altura da tela esteja errada. Esse é um dos fatores. Então, distância, altura, luminosidade. Então, excesso de iluminação vai gerar mais tensão e, muitas vezes, um número de piscadas menores. Essa questão do número de piscadas, a gente estava conversando anteriormente, eu achei muito interessante, porque quando você está concentrado na frente da tela do computador, você fica ali fixo, sem perceber, você diminui muito o número de piscadas e não lubrifica corretamente o olho. E sem perceber, isso realmente acontece, né? É um ato voluntário, né? Involuntário. Você pisca sem precisar pensar. Mas quando você está numa atividade normal, aqui nós piscamos em torno de 22 vezes por minuto. E a gente nem percebe isso. Numa atividade de alta atenção diante do computador, você passa a piscar 5 vezes por minuto. 5? Olha a diferença, impressionante. Para 5.
uma média. Então, claro, se você pisca menos, você está renovando menos esse filme lacrimal do olho e ressecando ele. E daí, ao final do dia, se você fica o dia inteiro na frente do computador com alta atenção, você vai sentir ressecamento, vermelhidão, coceira, dor de cabeça, dor no fundo do olho, dores na região da face também, porque você contrai a musculatura, né, deixa o olho aberto. Então você está contraindo essa musculatura de uma mesma forma o dia todo. Então os sintomas vão aparecer. Então, na verdade, a solução é muito simples, é piscar mais, é uma das formas. Então, como é que eu vou fazer para estimular esse ato que é involuntário? Certo. Sair desse foco de atenção. Sai da tela. Vai tomar um café, vai buscar uma água, sai dali. Isso. Então, pausas para o nosso organismo, para a nossa postura, para a nossa circulação de membros inferiores, para manter uma boa postura e para manter uma boa visão. A cada 2 horas você tem que sair da frente do computador. A questão do tablet, né? Nem vamos falar do Note, porque o Note ela preparou alguma coisa lá na nossa mesa e muito interessante, mas do tablet, que é uma novidade tecnológica, e ele tem essa possibilidade, né? Ele é liberdade total. Quais são as orientações? Bom, aqui como você está utilizando, né? Você vai usar para o programa, então você usa alguns minutos. Mas se uma pessoa está ali usando o tempo todo, primeiro que ele vai contrair essa musculatura. Então fica tensionada a musculatura. Quanto mais perto, mais eu tenho sobrecarga. Então manter essa mesma distância. 70 centímetros. 60, 70 centímetros de distância para que eu tenha uma boa visualização e não excesso de luz. Né? E claro, usar pouco a ferramenta. Não usar 8 horas por dia, 10 horas por dia, como a gente usa com sobrecarga, né? Então, fazer intervalos com mais frequência. Então, tem pessoas que ficam ali, estão assistindo TV, estão com o tablet aqui, o celular na mão, e não param, tem emissão de luz o tempo todo na visão. Então, no final do dia, está um cansaço extremo da visão. E daí começam os problemas, a desenvolver a necessidade de uso de óculos, né, para descanso. O ângulo de visão, por exemplo, você falou que o computador aqui, no terço superior, você tem que estar alinhado com a sua visão. Agora o tablet tem essa liberdade. Qual é? Uma coisa no celular, né? Exatamente. Então qual aqui, é a posição correta? Cabeça muito para baixo vai forçar também a cervical. No colo? Não. Não. Então aqui. Tira do mais... colo, não estou olhando para ele. Pelo menos mais angulado, pelo menos uns 30 graus. É questão do hábito, né? Mas quando o uso é eventual, tudo que eu uso com muita frequência eu vou sobrecarregar. Então se o seu uso é eventual e você usa aqui, 1 minuto, 2 minutos, você vai voltar. Né? Agora, você vai fazer uma pesquisa aqui e vai ficar aqui muito tempo, claro, você vai ter uma sobrecarga. O corpo vai reclamar. Vai sentir dor, vai sentir formigamento no braço, sobrecarga no punho, principalmente quando ele fica com desvio. Né? Então você tem a musculatura aqui tensionando o tempo todo de utilização. Eu vou pedir um conselho para você, Aline, para a mamãe que está em casa assistindo, que tem um filho que hoje o computador é uma ferramenta de estudo. Né? Seja ele tanto no notebook quanto no computador, o PC mesmo normal, a criança está lá, tanto para o lazer como também para o estudo. Sim. Qual é a posição correta que ela tem que estar utilizando esse equipamento, para que a mamãe saiba orientar o seu filho? Qual é a posição correta? Ótimo. Manter ângulos de 90 graus, tanto de quadril e joelho, então ele tem que estar sentado aqui corretamente, ângulos de 90 graus de cotovelo em cima da mesa, então braço aqui em cima da mesa, coluna que pode estar um pouquinho mais para trás, mas pouco, 100 a 110 graus. Então esse ângulo aqui inicial tem que estar bom. A criança normalmente vai às vezes usar numa mesa adaptada e ele está lá com o pé voando, nem está bem apoiado, então por exemplo um apoio para pé. Vamos só mostrar aqui. Já deixo para você aqui a importância tanto para a criança como para o escritório, seja para onde for, esse apoio para o pé. Isso. Ele é obrigatório para as pessoas mais baixas que ficam com o pé flutuando. Então ele não pode ficar. O pé tem que ter apoio para manter a estabilidade da postura. Né? Então, para uma criança, ainda mais quando tiver uma mesa compartilhada com uma família que tem adultos que vão precisar de uma mesa mais alta. Então 90 graus em cima da mesa, com o ângulo aqui para digitação. E o monitor, então, com o olhar no terço superior da tela, para que eu tenha um ângulo mais correto. Então, alinhado, coluna alinhada, cotovelos apoiados e digitação frontal, a tela sempre frontal. Não é para cá, para lá. Aqui, rodado, não, de lado, né? Deitado em cima do teclado. Não dá. A coluna vai se constituindo toda inclinada, vai fazer um S na coluna da criança, já desde cedo. Esse apoio para os pés são para os 2 pés, ou um pé, depois outro pé, descansa? Pode ser usado das 2 formas, não assim.
Que ele perdeu a função, né? Ele já não tem uma postura adequada dele. Você trouxe 2 exemplos, os 2 têm a mesma função? Mesma função, só esse tem regulagem de altura, então serve para essas condições. Por exemplo, se o pai e o filho compartilham o mesmo ambiente de trabalho, então eles vão ter adaptações diferentes. Então o suporte de apoio para pé com regulagem vai poder ficar mais alto para a criança e mais baixo para o pai quando ele utilizar. Mas é importantíssimo. Os modelos diferenciados, bem interessante. Tu usa, Aline? Não, tu usa bastante computador, tá? Mas escritório... A gente acaba ficando o dia inteiro nessa posição, mas não, eu não uso. Não uso, estou aprendendo, estou gostando muito do assunto, porque a gente percebe quanta coisa errada a gente faz no dia a dia, né? E acaba sofrendo, chega no final do dia aquele cansaço nas costas, no pescoço, realmente nos olhos. Muitas vezes a dor de cabeça, esse cansaço nos olhos não está relacionado à necessidade de usar óculos, né? Só pela sobrecarga você já pode gerar esse sintoma. Então a dor de cabeça pode ser pelo excesso de utilização da tecnologia de modo geral, dessas várias fontes que nós temos de tecnologia e de emissão de luz, e também por essa atenção excessiva que nós temos à via, né, de comunicação. Então o corpo ele resiste melhor a atividades quando eu tenho pausas. Então, você pode usar o computador o dia todo. Claro, muitas funções são vinculadas 8 horas por dia no computador. Só que desde que a gente use corretamente, com esses ajustes ergonômicos e com pausas muito regulares. Levantar e sair daquela posição é o caminho. Então, fazer exercícios como a ginástica laboral, em muitas empresas se adota, né? Se eu estou usando em casa, é levantar e me espreguiçar. Aquela questão do alongamento, né? Isso. Levantar para buscar um copo d'água. Então, para eu me hidratar, porque a gente estava falando aí da lágrima, do olho, então eu preciso de líquidos no meu corpo para repor essa lubrificação também do meu olho. Cláudia, a questão do telefone hoje, os smartphones, que já vem com um teclado miniaturizado, uns são touch, que você tem que virar com aquele dedinho, né? O cara tem um dedo que é uma maravilha, vai teclado, enfim. Mas enfim, o pessoal está muito aqui, né? Sim. Qual o conselho para quem usa muito essa questão do telefone? Então, o que eu falo sempre, assim, a tecnologia, ela nos ajuda muito, mas ela vai restringindo. Então, aqui a gente está com um dedo, na digitação, ou 2 dedos. Aqui a gente está com os polegares, né? Ou, principalmente polegares. Então, a gente vai restringindo os movimentos aqui, então eu tenho flexão dos dedos ilimitada, E as né? teclinhas são maravilhosas, pequenininhas, né? Então, o que a gente tem que evitar? A postura clássica, né? É que ela está escrevendo um segredo. É para ninguém saber o que ela está escrevendo. Ele, né? Ninguém pode saber que eu estou mandando isso aqui. Então a gente adota posturas muito flexoras, né? Encurtadas e limitadas. Então a tecnologia, as fontes de tecnologia, quanto menores, a gente vai se adaptando mais, infelizmente. E a gente tem que fazer um movimento inverso, a gente tem que manter uma boa postura. E terminou de digitar muita coisa, alonga essa musculatura que está fazendo o movimento todo o contrário, né? Então, muita flexão encurta o nosso corpo e vai desgastar as nossas articulações muito mais rapidamente. Então, eu preciso compensar. Dispensar as ferramentas é praticamente impossível. De hoje é impossível, praticamente, né? Só que utilizar ele, mas compensar e utilizar da forma correta, numa postura correta, né? E ainda falando do cansaço visual, existem alguns exercícios também que a gente pode estar fazendo para estar amenizando um pouco essa dor nos olhos, dor de cabeça, enfim, se for relacionado ao cansaço realmente, né? Sim, exercícios muito simples. Por exemplo, automassagem na região da face, quando eu sinto essa sensação de peso, né? Então, ao redor dos olhos. Algumas pessoas até desenvolvem fotofobia, então, que é fobia da luz, né? Então, uma coisa interessante é fazer simplesmente cobrir os olhos para aliviar um pouco, né? Cobrir, para aliviar esse excesso e um descanso mesmo. Piscar fortemente, então piscar e voltar. Você já de imediato aumenta o lacrimejamento e isso já retoma aquele filme lacrimal, então começa a proteger. Evitar algumas condutas clássicas. Eu estou com coceira, estou com irritação, coçar os olhos. Você traz toda a sujeira que você tem na face ou nos olhos para dentro dos seus olhos. Então começa uma irritação ainda mais profunda, digamos assim. Então, lavar os olhos com soro fisiológico, se você tem a sensação de areia. Tem muita gente que é viciada em colírio também que tem cuidado, né? Tem excesso. Isso, principalmente os colírios vasoconstritores, que são aqueles colírios que você pinga e o olho fica branco na hora. Por que ele fica branco? Porque ele contrai os vasos sanguíneos, né? E isso usado indiscriminadamente, sem uma recomendação médica específica, pode gerar uma doença muito grave, que é o glaucoma,
que pode gerar cegueira. Né? Então, esse tipo de colírio não pode ser utilizado de forma Tem que cuidar. Assim, Indiscriminada. por escolha própria do paciente. Né? Então, ele tem que ser recomendado. E uma das soluções é usar o colírio de lágrima, que aumenta a lubrificação, só que você deixa o seu corpo acomodado, né? O importante é fazer estimulação. Mas Então, da maneira natural. isso. Piscar mais vezes, tomar bastante líquido, piscar fortemente para estimular rapidamente o lacrimejamento e usar essas ferramentas de ergonomia para favorecer, né, a nossa postura. Falando em ferramentas, nós temos aqui algumas para a mesa, que é a questão do digitar. Você podia ir lá mostrar para a gente sim. e falar um pouco sobre isso? Ok. Então a gente tem algumas ferramentas de ergonomia que vão auxiliar aqui no alinhamento da postura, né, do nosso monitor. Esse é um suporte de monitor, por exemplo, para posicionar a tela sobre ele e nivelar então a altura dos nossos olhos. Ele tem regulagem, ele precisa ser adaptado à realidade e à necessidade de cada pessoa. Certo. Vocês dois, por exemplo, nos postos de trabalho de vocês, são diferentes estaturas. Né? Então precisam ter ajustes diferentes. Uma mesma tela não pode atender as necessidades dos dois. A gente nota que as telas não vêm com ajuste de altura, né? Poucas telas Poucas têm. né? Por que isso limita o mercado? Competitividade. Então ela fica mais cara. Então para se manter competitiva, as indústrias têm evitado fazer muito esse tipo de regulagem. Daí seria o ideal, né? Que seria o Ele vem, ideal. inclusive, com uma cinta de segurança. Né? Isso, para segurar aqui, né, o monitor, o LCD. Então, e posicionar ele frontalmente. Quem não tem, vai no quebra-galho, bota uns livrinhos, bota Lista coisinha. telefônica, livro, Faz tá valendo, coisa. né? Tem outras alternativas, né? Importante é esse a posição alinhamento mesmo da visão. Põe né? na distância já que ideal para você. Então, seria mais ou menos essa distância, né, do braço estendido. Então, a tela aqui posicionada frontalmente, na linha dos meus olhos, no terço superior da tela. Né? correta. Perfeito. Então, para uso de monitores normais, esse aqui. Uso de notebook. Então, uma ferramenta que parece estranha, né, no começo, mas ele é para utilizar aqui o notebook aberto. Então, o teclado fica aqui e a tela na parte superior. Por que ele tem várias vantagens? Uma vantagem é de liberar a parte de baixo, a ventilação. Então, ele não aquece, ele vai durar mais tempo, né? Ele vai ter uma vida útil maior do computador. Outra é de alinhar, então, a tela à nossa visão. Só que, claro, você não vai digitar assim. Não. Então, não tem como. Então, você tem que ter um teclado extra. Você liga o teclado no notebook, é isso? Notebook, isso. E o mousepad fora. Qual é essa importância aqui do mousepad? O mouse e o mousepad, né? Por quê? Para alinhar, para manter alinhado o seu punho. Reto. Reto. É importante esse apoio para a mão, não o mousepad, não aquele totalmente reto. Seria interessante esse aqui, que tem um apoio por quê? diferenciado. Porque há um hábito muito comum e incorreto de fazer isso aqui, com o uso do mouse. Então, apoiar o punho e deixar o antebraço elevado. Muita gente vem com dor aqui mesmo. Exatamente. Existe uma doença muito comum que é a síndrome do túnel do carpo e que se desenvolve nessa área muitas vezes por hiperpressão. Então, por uma pressão exagerada pelo uso do mouse, é onde eu vou sustentar o meu punho aqui e angular lateralmente para a utilização do mouse. Aí eu aumento a carga nessa área e vou pressionar e lesionar. Esse equipamento para o notebook, ele é indicado para quem utiliza o notebook no seu escritório. Quer dizer, não tem um computador, tem um notebook como seu computador, é isso? Isso. Que usa diário e intenso. A partir de 2 horas de utilização já tem recomendação. Porque, como eu disse, a questão do peso da cabeça, né? Quando ela está muito anteriorizada, você vai aumentar a sobrecarga aqui da musculatura. E, cronicamente, se você usa todos os dias 1, 2 horas, você vai desenvolver uma tensão ali cumulativa. Então, você vai sentir desconfortos a longo prazo. Então, a partir de 2 horas diárias de uso, o indicado é estar na posição correta para não sofrer grandes danos. Exatamente. Posição de coluna, 90 graus. Isso. Reta. De 90 a 100 graus, então um pouquinho mais para trás ainda é possível, porque alivia um pouquinho a pressão intradiscal, que é dos nossos amortecedores da coluna, né? 90 graus, aqui a gente está um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho acima, aliás, a mesa, então o teclado deveria estar nessa altura, para eu digitar, né? E tela na linha dos olhos. Fica assim na mesa. Ou assim, né? É melhor. Assim. É mais comum assim, realmente. O mais deitado e torto possível. Né? Essa é a tua... Não é a minha, mas é o que a gente mais vê. Cada um tem um jeitinho, né? Braços muito distantes vão sobrecarregar também os ombros, né? Vão tensionar. Então, eu preciso manter essa postura
de 90 graus, de cotovelo, braço, ombro. E ainda com relação aos exercícios que a gente mostrou anteriormente para o cansaço visual, seria interessante fazer num determinado tempo ou somente quando você sentir que realmente o olho está ardendo e está sentindo algum desconforto? Se você fizer a pausa a cada 2 horas, isso vai acontecer naturalmente, porque você vai voltar ao seu nível normal de piscadas e você vai ter essa lubrificação natural. Então eles não vão talvez nem ser necessários. A partir do momento que uma pessoa já tem sobrecarga ou ela realmente no final de um dia ele não conseguiu fazer essas pausas, aí sim ela deve fazer no final do dia ou toda vez que ela sentir qualquer desconforto, já realizar os exercícios. Tanto o computador quanto o Note e também os tablets têm um controle de luminosidade. Qual é indicado? Isso. Aqui de gerar mais conforto. Os extremos não são bons, é individual. Só que muito claro e muito escuro vão gerar mais sobrecarga. Então, no nível intermediário, buscando aquela luminosidade que lhe gerar mais conforto. É experimentando mesmo, vendo o que mais agrada? Mas trabalhando mais na faixa central de luminosidade, não os extremos. Não de mais nem de menos. Nem de mais nem de menos. Muito bem. Muito interessante, hein? Já tem algum estudo para a terceira idade, que também já começou a se utilizar muito disso? Ou as dicas são as mesmas para pessoas com 60, 70, 80 anos? As dicas são as mesmas. E assim, tudo depende do hábito, do como você usa essa ferramenta. Então, a criança ou o idoso vai ter a mesma sobrecarga. Claro que o idoso já tem uma visão mais desgastada pelo envelhecimento, então ele vai sofrer mais rapidamente. Cláudia, EPI, né? São os instrumentos de proteção. Equipamentos de proteção individual. Exatamente. Esses são EPIs ou é a cargo de cada um? Não são considerados EPIs, mas são, dentro da saúde e segurança, os EPIs são para riscos químicos, físicos e biológicos. O risco ergonômico é um acessório de ergonomia, eles não têm CA, que são os códigos que classificam os EPIs, né? Mas eles são recomendados numa norma de regulamentadora do Ministério do Trabalho também. Certo. Da mesma forma que os EPIs. Mas hoje o encargo foi muito por conta da pessoa, que ela está se sentindo cansada, etc e tal, ela compra e utiliza no seu escritório, é isso? Não, mas a norma recomenda, sim. Recomenda? Sim, os ajustes são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho diferentes. Mas o encargo é do profissional ou da empresa? Da empresa. Da empresa? Sim, da empresa. A empresa tem obrigação de fazer análise de ergonomia, que é estudar, então, através de um ergonomista, de um fisioterapeuta do trabalho, quais são as necessidades do posto de trabalho e atender às normas regulamentadoras, que é a NR17, onde ele diz que a função, a atividade tem que estar adaptada à realidade e necessidade psicofisiológica do trabalhador. E isso engloba os ajustes ergonômicos do posto de trabalho informatizado. Legal. Para quem tem uma sobrecarga de horário, etc e tal, volte ao seu local de origem para que ele possa dizer tchau. Exatamente. É tudo questão de hábitos também. A gente fala bastante relacionado ao trabalho, mais ao dia a dia em casa, a questão de postura, realmente você está ali... No começo você vai ter que se policiar, é fundamental você se acostumar com aquela postura mais correta. Daqui a pouco você já consegue manter isso de uma maneira inconsciente, né? Sim. Daqui a pouco não demora, porque o cara se policiar é uma coisinha complicada. Legal. Mas vai passando o tempo, você vai descendo, vai amontoando. É uma questão de também você... Infelizmente, o ser humano ele age muitas vezes pela dor, né? A partir do momento que você tem uma dor, tem uma queixa... Uma posição confortável, ou você já passou por um período de dor, você toma mais consciência do quanto isso é importante, né? Tá bom. Então, até na frente da TV, por exemplo, são hábitos que a gente tem que começar a mudar, porque senão a gente vai ter, infelizmente, danos à nossa coluna. E alguns não são mais reversíveis, né? Então a gente vai ter que conviver com esses danos que a gente adquirir no decorrer da vida. Ela é Cláudia Van Derck. É Van Derck ou Van Derck? Van Derck. Van Derck. É fisioterapeuta do trabalho, mora em Blumenau, gentilmente se colocou à disposição de vir ao Rio do Sul, que a gente agradece demais, porque enfrentar uma 470, nega, não é fácil. Veio com calma, né? Vem bastante calma, mas muito obrigado. Também telefone de contato, etc e tal, fica com a nossa recepcionista. Qualquer dúvida pode ligar aqui, que a gente disponibiliza tanto o endereço quanto o telefone sem problemas. Prazer de conhecer. Igualmente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela presença, Cláudia. Obrigada a vocês. Super simpática.